não servindo só de aparência. Então, como seria isso? Então, aquela pessoa que eu sei que tem autoridade sobre mim, ela me dá, vou botar uma autoridade como pastor, vou botar ele como exemplo. Então, o pastor me diz: olha, coloca essas cadeiras aqui enfileiradas e eu quero todas elas limpas. E você prontamente, sim, pastor, com certeza farei isso. Então, o pastor sai e diz: olha, eu vou em casa, mas eu quero isso aqui tudo limpo. Então, o pastor vai em casa e quando ele sai, você diz: ah, vou botar do meu jeito, não vou limpar, não vou lavar, vou passar um pano e ele não vai perceber. Então, isso você está fingindo ser obediente a uma autoridade. A gente vive isso todos os dias. Para quem aqui é empregado, se nós somos empregados, vai ter um superior. Meu exemplo, eu sou militar, vai ter um superior a mim. Então, e um dia, e eu sou superior a alguém. E assim sucessivamente. Então, quando a autoridade ela me dá uma ordem, a minha ordem legal, ela diz: olha, eu quero que você limpe esse mato, todinho aqui. A primeira indagação de uma pessoa desobediente é contradizer a ordem dela e dizer: isso não é a minha obrigação. Não, eu não fiz um concurso para isso. Ou a mesma coisa serve para cá, para a igreja. Disse: não, pastor, eu sou um diácono. Minha função é ficar na portaria ali. É só ficar lá. Não vou fazer mais nada. Ah, minha função é pastorear. Mas se lembre, antes de pastorear, você tem que servir. O servir, gente, a palavra do Senhor vai dizer aqui, é uma simplicidade. Quer ver outra coisa parcial? Você quer fazer algo para agradar a homens. Funciona isso muito bem com pessoas de alto escalão politicamente. Estou botando como exemplo, viu, gente? Como funciona? Se eu tenho algo querendo em troca daquela pessoa, eu utilizo o meu interesse para agradar ela, para galgar algo, mas não para obedecê-la. Eu estou obedecendo por fingimento. Reconheço ela como autoridade. Então, uma observação já, estou obedecendo. O reconhecer como autoridade. Mas o meu fingimento torna essa obediência parcial. Porque eu estou fazendo algo com o meu interesse. Então vamos lá. Se eu chego no mundo militar, a gente não diz bom dia. O nosso bom dia, se for para um superior hierárquico, é prestar continência. Preste continência em respeito e temor àquela autoridade. Assim como diz a palavra do Senhor, para me obedecer em temor às autoridades. Então, aquilo ali traz para o mundo militar. Então, passou, digo, comandante, aquilo ali já é um bom dia, boa tarde, boa noite. Em respeito à autoridade que está sobre ele. Então, em respeito, em temor, sem interesse, em obediência total. Se você procurar hoje na Constituição Federal, as Forças Armadas, como as Forças Auxiliares, como a Polícia Militar, a base dela se chama hierarquia e disciplina. A primeira coisa que quando você entra, você vai saber que você não é ninguém. Ele vai demonstrar isso através de ações psicológicas. Se tiver algo que lhe engana dentro, vai vomitar. Raiva, rancor, insubmissão. Palavras que já estão sobre o seu coração que irão deferir ódio. Isso através de um conceito no militarismo psicológico vai fazer com que você coloque tudo para fora. Mas eu garanto a você que logo após um curso desse, você será transformado. E você vai começar a respeitar, a honrar, a obedecer e ser disciplinado, porque você teve uma instrução antes. Então, essa palavra aqui, ela nos instrui. É muito simples. E ela dá algo melhor. Ela dá uma recompensa.
Aqui o Senhor, nessa palavra aqui, ele nos mostra que se nós tivermos a obediência total, teremos uma recompensa. E é uma certeza. Deixa eu dar um conselho para se alguém aqui tiver com essa rebelião no coração, se alguém tiver com essa insubmissão e achar que poderia fazer melhor do que está aqui na frente o líder. E eu acho que o pastor comentou isso no domingo. Então, vomitem na presença de Deus isso. Porque eu vou demonstrar aqui que o espírito que estava em Corá, lá em Moisés, pode estar sobre você. E se tiver sobre você, o Senhor não terá misericórdia se você não vomitar. Abrirá um buraco na sua vida e você descerá à cidade dos mortos. A sua alma será abatida, seus ossos serão quebrantados. E a desobediência e a rebelião vai trazer para você inveja, orgulho, soberba. Garanto que todos nós temos orgulho no coração. Mas eu vou dizer a você, como prática, que eu faço. Chego nos pés do Senhor todos os dias. Senhor, retira de mim o orgulho. Durante o dia eu passo bem. No outro dia, já estou da mesma forma. Preciso ir lá constantemente entregar o que está sobre o meu coração. Inclusive, como Davi fazia, entregue todo o seu caminho. Inclusive, a revolta que ele tinha contra os ímpios, que os ímpios ganhavam mais dinheiro do que ele e eram mais abençoados do que ele. E ele dizia, Senhor, eu te sigo os teus mandamentos, Senhor, me inclino no meu coração e vejo eles, ó Senhor, sendo abençoados. Deixe que Deus cuide dos ímpios. Precisamos derramar essa revolta do nosso coração, Senhor, para que não venha um espírito de rebelião. E eu vou dizer a você, se você está próximo de uma pessoa que está sobre esse espírito de rebelião, sobre esse espírito de discórdia, de botar sobre os seus ouvidos, primeira coisa que eu digo, guarda o coração e depois se aparte dela. Ou você vai ser contaminado. Se você continuar a persistir com essa pessoa, você será contaminado. Não tenha dúvida nisso. Então você vai acabar como os 250 de Corá. Vai junto para a cidade dos mortos. Mas eu não fiz isso. Ou você começa a ouvir a fofoca, né? Sobre aquela pessoa, sobre aquela autoridade. Aí você diz, ei, não quero falar sobre isso. Porque nós, seres humanos, temos a percepção de olhar só os defeitos da autoridade. Lembre-se que ela também é gente, é humana e é suscetível ao erro. Mas por que você não chega lá para poder exortar? Mas você vai dizer, não, eu faria melhor. Eu faria desse jeito. E essa pessoa continua no erro, mas você não chega lá para aconselhar. Você não dobra seus joelhos para orar por aquela autoridade, para que o Espírito Santo venha tirar aquela cegueira. Amém? Não precisa nem abrir, mas eu vou só contar uma história na palavra de Deus, que é Mateus capítulo 21, do 28 ao 32. Ele fala sobre dois filhos. Ele diz, ó filho, o primeiro filho disse, vá trabalhar na vinha. E o primeiro filho disse, sim, eu vou. E não vai. O segundo disse, não vou, mas se arrepende e vai. Qual desses fez o certo? Lembre-se, o primeiro usou da obediência parcial, fingida, para agradar aquele que o pediu. Então ele disse, eu vou sim, eu vou para a vinha, eu vou trabalhar, eu vou fazer o meu melhor. Mas quando vira as costas, nada faz. O outro, pode ser pelo seu temperamento, muitas vezes explosivo, diz, não me submeto. Mas logo em seguida ele se arrepende e vai e faz o melhor que ele pode. Qual desses usou da obediência total?
segundo, como todos nós sabemos. Então, muitas vezes acontece com isso conosco. O coração duro, o coração não inclinado a obedecer, ele vai dizer sim. Ele vai dizer sim. Porque se um pastor aqui, a qualquer um de nós, der uma ordem, todos nós vamos dizer sim. Agora vamos ver o que vai cumprir, o fazer. E o coração zeloso, colocando aquilo ali em prática. Então, Deus não quer os lábios lisonjeiros. Porque esse primeiro teve os lábios lisonjeiros. Teve o posicionamento do sim. Porque eu garanto a você, gente, que eu sou muito ruim de dizer não. Preciso aprender a dizer não. É necessário. Porque sempre eu quero dizer sim e sempre eu quero ajudar, mesmo me prejudicando. Então digo sim. Então eu preciso aprender o não. Mas se lembre, o não também é necessário, mas não contra a ordem de uma autoridade. Faça a ordem, como diz a palavra aqui no capítulo 22, como ao Senhor. Eu sempre digo aos meus colegas de farda que, parece, tu vai fazer isso aí? Eu disse, vou. Tu vai obedecer? Eu disse, vou. Mas isso não é função sua. Eu disse, mas ele não deu a ordem? Eu vou obedecer e fazer como se fosse para o Senhor. E isso incomoda. Lembre-se, se você for um homem obediente, uma mulher obediente, e você estiver em meio de uma roda de pessoas que são rebeldes, você vai incomodar. Você vai incomodar, inclusive a sua família. Se for um homem obediente, uma mulher obediente, você vai incomodar até os de sangue. E vão tentar fazer com que sua mente seja ao contrário da palavra. Diz, não, não obedece, só um pouquinho. Sai do eixo, não saia. Diga não. E vou deixar uma tarefa de casa para vocês. Em nome de Jesus, que vocês leiam Números capítulo 16. Esse capítulo vocês devem ler todos os dias. Porque vocês vão ver o que aconteceu com uma rebelião. Corá, ele sabia que Deus falava por Moisés. E Corá sabia quem era Deus. Conhecia os seus mandamentos. E viu os milagres que Deus fez por eles. Ele sabia disso. E nós nos colocamos hoje, todos nós sabemos disso também. Estamos aqui como uma igreja, amém? Todos nós sabemos o que Deus fez pela vida de cada um de nós. O que Deus constituiu para cada um de nós. Mas se chegar um tempo de você indagar o porquê Deus deu aquilo a outra pessoa, vai dar errado. Como Corá fez. Corá começou e levou outras pessoas a acreditarem contra Moisés. E foi assim que Satanás caiu. E levou um monte de anjos com ele. Então, essa é a obediência parcial. Satanás sabia das maravilhas de Deus, viveu aquilo ali, sabia que o Senhor podia todas as coisas, mas decidiu que ele queria ser mais. Esse é a ponta do iceberg, quando você quer ser mais do que está lá na frente. É se contentar e se aperfeiçoar no que Deus me deu. Isso é um trabalhar cotidiano, gente. Todos nós estamos sujeitos a isso. Se essas pessoas que conheciam a Deus acabaram caindo, imagina nós também. Nós homens temos todas as informações, gente, internet, a palavra, vídeos, pastores nomeados, pastores que são abençoados realmente. E mesmo assim, a gente acaba se rebelando. Então, lembre-se, vou repetir de novo. Se tiver um princípio de rebelião no seu coração hoje, retire. Porque o poder da obediência só vai operar em você e na geração da sua família
quando for retirado isso. Ah, Jesus, não está fluindo nada na minha vida, não está fluindo nada na minha casa. Cuidado, para que não seja a desobediência, a rebelião que está no seu coração. Porque Deus quer abençoar, mas com isso Ele não se agrada. O Senhor não se agrada com a parcialidade, o parcial, o metade, ou todo ou nada. É você dizer, Senhor, sou fraco mesmo, Senhor, eu tenho revolta no meu coração, eu tenho raiva daquela pessoa, eu queria ser o que ela é. Tenho certeza que o Espírito Santo vai te tratar na mesma hora. Não tenho dúvida. Se você se posicionar para o arrependimento como o segundo filho, se arrependeu e foi ao trabalho. Faça isso. Se arrependa e vá ao trabalho novamente. Não pare. Porque a doença de alma, a inveja, que é também a desobediência, vai fazer com que seus ossos façam assim, sejam quebrados. E sua alma enfraquecida e entristecida. E você não vai ter forças para buscar a Deus. Mas eu garanto, se houver o arrependimento e você reconhecer o que está sobre o seu coração, porque eu tenho certeza que todo mundo conhece o seu coração aqui, todos. E sabe qual o ponto fraco. Precisa apresentar esse ponto fraco a Deus. E se for desobediência, se lembre, você tem capacidade de tirar toda a igreja daqui. Vou contar um testemunho de um pastor. Veio dos Estados Unidos, formou uma igreja no estado, no Brasília, e converteu 50% da cidade. E a igreja cresceu, ficou grande, mais de 10 mil membros. Certa vez, ele foi tomado pelo Espírito, o Espírito disse, jejue 15 dias. E eles jejuaram 15 dias, 15 dias. E ele jejuou 15 dias. Quando ele jejuou 15 dias, ele disse, tem uma noiva de Lúcifer na sua igreja. E ele disse, quem é? Ele vai entrar pela sua porta agora, do seu gabinete. É aquele que está ao seu lado, que come a sua comida, a que você serve a ele e dá o melhor para ele. Quando ele entra, é o principal pastor dele. Ele é o presidente, mas compartilhou a unção dele, e era aquele pastor. Quando ele entrou, ele disse, logo você. E a resposta do pastor foi, eu sabia que você ia descobrir, mas descobriu tarde. Metade da sua igreja é minha. E ele rompeu metade da igreja. Ele levou para uma igreja do Rio de Janeiro. Nós, como igreja, precisamos orar por essa noiva de Lúcifer, porque tem. Toda a igreja tem a noiva de Lúcifer. Nós não vemos ela, porque ela está no coração. A rebelião começa dentro. Ela é sutil. Se você não reconhece ela, ela só tende a aumentar. Mas eu digo a você, nada oculto demorará muito tempo para aqueles que se juntam e buscam o Senhor por uma revelação. E quando cair numa revelação e você for exposto, você será humilhado, porque o Senhor fará isso. Eu prepararei um dia para os soberbos. Em Isaías ele fala isso. Então um dia para Deus pode ser 1000 anos aqui na terra. Então sua vida pode estar se repetindo, e você não sabe o que é. É a rebelião que está sobre o seu coração, que está oculto, e você não coloca diante do altar do Senhor. Amém? Então vamos lá, característica da obediência parcial. Primeira coisa, primeira característica, se opor à autoridade. A autoridade dá uma ordem, você se opõe àquela ordem. Então, você acha que a sua vontade é mais importante do que a dela.
Então, se você se opor a uma ordem de uma autoridade, de você contradizer, achar que a sua vontade é melhor, pode ter certeza, é uma rebelião. Segundo, sua atitude acusatória. Nós fazemos isso, gente. Nós acusamos aquela autoridade. Não, ela está errada e eu estou certo. Será? Será que nada te inquieta dentro? Será que nada vai te dizer, ei, olha um pouco para ti, o que tu está fazendo? Então, segunda, sua atitude acusatória. A outra é falar mal da autoridade. Segunda é a atitude acusatória contra a autoridade. Segunda característica. A terceira, ninguém faz, eu acho, né? Falar mal da autoridade. Pode ter certeza que o Espírito está sobre você. De coragem está sobre você. Porque é um Espírito, viu? A rebelião é um Espírito, a desobediência é. E Deus não opera nos filhos desobedientes. Nem o Espírito Santo vai para os filhos de desobediência. Porque a palavra fala em Atos capítulo 3 que o Espírito Santo se empoderará dos filhos obedientes. Então vamos repetir. Terceiro, falar mal da autoridade. Será que aqui alguém falou mal da autoridade? Isso. Então vamos lá. Olha, primeiro é se opor. Então é ir contra a autoridade. Não é falar mal dela ainda. A primeira é eu ir contra ela. Então, se a pastora disse, Paredes, você vai ali limpar a salinha das crianças. Por que eu vou limpar? Era melhor começar primeiro pela igreja, pelo salão da igreja. Pode ter certeza. Já é uma desobediência. E a segunda é, a terceira, que eu falei agora sobre falar autoridade, é quando sair, vem um membro da igreja e diz, a pastora mandou limpar ali a salinha das crianças. Olha mesmo, que absurdo. Como é que ela faz isso? Pode ter certeza que eu estou botando uma semente do diabo naquela pessoa que está ouvindo. Vai chegar uma hora que ela vai quebrar, a não ser que aquela pessoa se posicione antes. E quebre aquela pessoa que esteja falando mal dela. Amém? A 3, falar mal. Falar mal da autoridade. Primeira, é eu se opor à autoridade, é ser contra a autoridade, achar que a minha vontade é melhor do que a dela. Isso acontece muito no nosso ambiente de trabalho. O líder chega e dá uma ordem para aquelas pessoas fazerem a gestão do que está sobre a mão delas. E ele dá uma ordem, vai ter um que vai se opor. Pode ter certeza que um vai ser contra aquela ideia. De achar que a ideia dela é melhor do que aquela liderança que é bem mais experiente do que eu. Olha, experiência de crente não se conquista com o tempo. Experiência de crente não se conquista com o tempo. Pode encaixar essa no seu coração. Experiência de crente não se conquista com o tempo, mas sim do quanto você entrega a Deus diariamente. Pode perceber, se você colocar os maiores homens que avivou Inglaterra, Estados Unidos, como Billy Graham. Billy Graham entendeu isso logo adolescente. É isso que nós precisamos ver, que a bênção de Deus para aqueles que são obedientes não fica só em você, vai para gerações. O maior exemplo que é Abraão. Sai da tua parentela, Abraão, e eu te mostrarei lugares bem maiores. Conta como será a tua geração. E ele obedeceu. Não
parcial, total, a ponto de entregar seu filho para sacrificar, porque ele sabia que era o Deus que ele servia. E isso perseguiu gerações, gerações e gerações. E minha esposa hoje me mostrando na palavra de Gênesis, que Abraão, quando ficou velho, ele queria uma esposa para o seu filho. E ele diz ao seu servo: vai lá e procura. E a palavra do Senhor diz que a bênção de Deus ainda estava com Abraão, mesmo ele velho, e passou para seus filhos. A mesma coisa somos nós. Nós vemos aqui no último versículo, no 25, que Deus não faz acepção de pessoas, mas eu garanto que é uma promessa de Deus para aqueles que obedecem. Ele garante que o teu legado ficará para os teus filhos, por causa da tua obediência. E a tua desobediência será uma ruína para as tuas gerações. Lembra de Salomão, homem mais sábio, mas por um vacilo dele, e não um reconhecimento dele, a geração dele sofreu várias perseguições, reinos divididos. É isso que acontece na família da gente. Você, quando é desobediente, quando você é rebelde, há separação, há divisão nas suas gerações. Irmãos não se dão bem, separação no casamento, filhos espancando pais, pais espancando filhos até a morte. Isso acontece para aqueles que são desobedientes. Amém? Então, resumindo, toda essa obediência parcial, para que possamos deixar o poder da obediência operar, precisamos tirar uma coisa do nosso coração: o orgulho. O orgulho de não reconhecer quem você é. Já percebeu que uma pessoa arrogante ou ignorante não gosta que a pessoa do outro lado seja arrogante e ignorante? Mas aquela pessoa é. Mas não reconhece que ela é. Mas quer que aquele que está próximo não seja arrogante nem ignorante. Isso é o nosso orgulho. O nosso orgulho de não botar em prática a palavra que é ministrada aqui toda terça e domingo. O pastor disse: olha, Deus vai fazer você superar suas dificuldades. E você não acredita, porque a sua falta de fé vai levar à desobediência. Precisamos operar por meio da fé. E se você disser: Senhor, eu não consigo, mas eu tenho fé, vai alcançar. É algo que eu não vejo. Amém? Então vamos lá agora para o poder da obediência. Agora vamos para as bênçãos, né? E agora agora vamos ver o que o Senhor nos diz aqui. E ele diz assim, né? Vós servos, no 22, obedecei em tudo. Tudo, ele está dizendo, é completo. Aos vossos senhores segundo a carne. Ih, gente, como é segundo a carne? É no natural mesmo. Quer dizer, faça isso. Sim, senhor. Não faça. Sim, senhor. Quer ver isso? Não é agradável aos nossos filhos quando eu digo: ei, não mexa aqui. E ele não mexe. Ele diz: pai, posso fazer isso? Sim, meu filho, pode. Ele diz: sim, senhor. Isso é agradável a gente, não é? Vamos dizer: eita, que filho obediente. E quando o filho é obediente, você quer recompensá-lo, sem nem ele esperar, só por causa da obediência dele. Então você quer dar algo que agrade a ele. Imagina Deus, que tem uma vida eterna para nos conceder. Amém? Então, e ele diz: não servindo na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Então, primeira coisa, para que eu venha ter essa simplicidade de coração, é ser fiel no meu dever. O meu fiel no dever me trará uma recompensa. Então, lembre-se, certa vez o pastor disse aqui
ele ministrou sobre aquela palavra que não andar só uma milha, mas andar duas. Ser fiel, você vai além de andar uma milha. Se o pastor disse, olha, eu quero que você lave esse púlpito aqui. Sim, pastor. Quando ele chegar, todo o salão está limpo. O pastor pediu para tirar os matos daqui da frente da igreja. Eu começo a tirar e retiro de todo o campo também. Andei 2 milhas. Obedeci e fui fiel ao meu dever. Como ao Senhor. Então, quando você vai servir uma ordem que vem dada a você, você coloca logo assim, por mais que você não queira obedecer, você vai parar e meditar e vai dizer, vou fazer como estivesse fazendo para Jesus. Vou botar um versículo aqui. Quando diz, vós mulheres, tratai a vosso esposo como ao Senhor. Então, a mulher está varrendo a casa, limpando, bem limpinho. O que aconteceria se Jesus chegasse na sua casa com os pés sujos e começasse a colocar os pés sobre a sua casa e tivesse sujando o que você limpou? O que você diria, Jesus? Como? Não, Senhor, pode ficar, senta aqui. Mas chega teu esposo cansado, com os sapatos sujos, e você limpando e ele suja a casa. Como é a reação? Isso é uma desobediência. Simples, né? Não é tão simples. Dizer, ô meu amor, tá certo, se preocupe não, eu vou limpar, senta aqui, eu vou tirar teus sapatos, vou tirar a tua meia. Não se preocupe, eu passo o pano novamente, meu amor. Fui fiel ao meu dever. Vós maridos, não irritei as vossas esposas. Começou a irritar? Pare. Se ela não gostar, pare. Isso é um dever, da minha obrigação de ser fiel a ela. Amém? Outra coisa, para que a simplicidade do coração venha agir no nosso dia a dia, fluir, ser voluntário. Seja voluntário para as coisas de Deus. Estou precisando arrecadar, como a pastora fez ali, estou precisando arrecadar para aquela moça que está necessitada. Plante e você vai receber. Seja voluntário. Se não tem, ore para que Deus faça que todas aquelas rifas venham ser compradas. E que o dinheiro que está sobre ela venha render, multiplicar. Porque o real tem um valor para nós. Para Deus não. Ele pode triplicar aquele valor nas suas mãos. E eu digo a você com a sua experiência viva. Você vai com certo valor para um mercado e Deus multiplica aquele dinheiro. Então, a mesma coisa pode acontecer com essa mulher. Amém? Outra coisa, para que possamos receber o poder de Deus, por meio da obediência, é fazer como se estivesse fazendo para o Senhor, como ao Senhor servir. Tudo que você for fazer, sem exceção, vai arrumar a casa, vai cumprir uma ordem, uma autoridade no seu trabalho, faça o seu melhor como se estivesse fazendo para o Senhor. Vai fazer um cabelo, vai fazer uma unha, faça como se estivesse fazendo melhor. Vai fazer uma venda, faça como se estivesse fazendo para o Senhor, que eu garanto que ele vai comprar. Amém? E é o melhor de tudo, que um deles, ele diz assim, e tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, isso é no 23, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Aqueles que operam com o poder da obediência receberão, serão recompensados com o galardão da herança do Senhor. Amém? Para concluir, queria que vocês abrissem Hebreus capítulo 13, 17.
17. Essa é a palavra que eu vou deixar para vocês, onde o poder vai operar sobre vocês. 13, 17. Garanto a vocês que isso será como fluir na vida de vocês. Isso será um destravar na vida da gente, pode ter certeza. Acharam? Amém? Então vamos lá. Diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemido, porque isso não vos seria útil. Se sujeite às suas lideranças, se sujeite. Porque essa sua sujeição e sua obediência fará com que o pastor lembre de você. E a oração do justo é prontamente atendida. Ele vai lembrar da sua honra, ele vai lembrar da sua obediência e vai orar pela sua alma. Porque eu tenho certeza que ele já sabe que vai dar conta dela. E fará isso buscando ao Senhor para que tome conta de você com alegria. Ele virá para cá para nos alimentar com alegria, porque nós somos ovelhas e precisamos ouvir a voz do pastor. Isso é obediência. Lembre-se, obediência me submeter à vontade de quem? Da autoridade. Porque o Senhor disse que todas as autoridades foram constituídas pelo Senhor. Ele não botou uma exceção. Ele não botou uma exceção. Nas cartas de Pedro, ele fala que mesmo a autoridade, mesmo o seu Senhor sendo mau, obedeça. Porque isso é agradável aos olhos de Deus. Então, Senhor, me faz agradar mais a Ti. Deus disse, obedeça. Simples. Às vezes a gente quer algo extraordinário de Deus. Quer que Ele desça com um anjo de fogo, com a sarça ardente. Ei, Ele já deu. O Espírito Santo habita dentro de nós. Essa chama está dentro de nós. E Ele testifica a vontade de Deus. Queima tanto que você não consegue parar. Você descansa, mas não para. No outro dia vai voltar aquela vontade novamente. Você vai tentar apagar e pode ser que apague. Principalmente nos rebeldes. Amém? Então que possamos guardar essa palavra. Obediência, sujeição, simplicidade de coração nas coisas que nós fazemos. Para aqueles que nos pedem, inclusive umas coisas mais simples, um favor dentro do lar, um pedido de um filho, um pedido de simplicidade do pastor e dizer: vamos orar por aquela pessoa. Porque muitas das vezes nós não sabemos o que passa pelo coração de cada um. É impossível um pastor estar na casa de todos. Mas tenho essa simplicidade de coração de chegar para o seu líder e dizer: estou com dificuldade. Porque se você não diz, o orgulho está sobre o seu coração. Pastor, estou sem alimento. Pastor, estou passando dificuldade financeira, não estou conseguindo levantar algo até que seja para poder pagar a minha conta. Vão cortar a minha luz. Lembre-se, nós somos igreja, nós somos irmãos. Se juntarmos, algo sobrenatural flui. É isso que Deus faz. Para quem não tenha dificuldade, para que os outros venham, os outros membros venham e ajudem. E Deus venha trazer o sobrenatural sobre a igreja. Amém?